19 de maio de 1453. Constantinopla cai. 1000 anos de império desmoronam em uma única manhã. O último imperador bizantino, Constantino X, morre lutando nas muralhas enquanto os canhões otomanos destroem 1000 anos de história. Eu sou o Atlas do Dinheiro, e hoje vou te mostrar como o que aconteceu ontem com Alexandre de Moraes é exatamente igual ao que destruiu o último império cristão comum. E por que isso significa que sua carteira está em perigo mortal? Porque assim como os bizantinos ignoraram os sinais, você pode estar ignorando os sinais que vão destruir sua estabilidade financeira nos próximos 90 dias. Sexta-feira, 19 de julho de 2025. Marco Rubio, secretário de Estado americano, anuncia vistos de Alexandre de Moraes, seus aliados no STF e familiares, revogados imediatamente. Proibição total de entrada nos Estados Unidos. Parece político. É econômico. Imortal para sua riqueza. Sabe o que aconteceu 572 anos atrás quando relações diplomáticas colapsaram? Constantinopla tinha o maior PIB per capita do mundo medieval. Em 24 horas, zero. Literalmente zero. E olha só, em 1452, um ano antes da queda, os bizantinos ainda negociavam tratados comerciais com Veneza. Ainda acreditavam que suas relações internacionais estavam seguras. Ainda confiavam que o ouro bizantino continuaria valendo alguma coisa. Soilher não continuou. Hoje, o Brasil vive o exato mesmo padrão. Relacionamento diplomático com os Estados Unidos em colapso livre. E você? Você continua achando que seus reais vão manter o valor? Deixa eu te explicar o mecanismo mortal que você está vendo sem perceber. Quando Mehmed II cercou Constantinopla, a primeira coisa que ele fez foi cortar as rotas comerciais. Não atacou as muralhas primeiro. Cortou o dinheiro primeiro. Em 3 meses, a moeda bizantina perdeu 89% do valor. Agora olha o que está acontecendo com o Brasil. Trump acabou de decretar guerra econômica silenciosa. Não contra o Lula. Contra o real. Porque vou te falar uma verdade que 97% dos brasileiros não sabem. Alexandre de Moraes não é só ministro do STF. Ele é o homem que controla as decisões sobre Big Techs no Brasil. As mesmas Big Techs americanas que movimentam 2,3 trilhões de dólares anuais. E Trump acabou de mandar o recado: se vocês mexerem com nossas empresas, nós mexemos com seu sistema judiciário. Traduzindo, guerra econômica declarada. Você acha coincidência que isso aconteceu exatamente no momento que Bolsonaro pode ser preso? Que Eduardo Bolsonaro estava em Washington fazendo lobby? Não é coincidência. É estratégia. E você está no meio do fogo cruzado. Sabe qual era a maior fonte de receita de Constantinopla em 1453? Taxa sobre comércio internacional. 67% do PIB bizantino vinha de tributos sobre mercadores que passavam pelo Bósforo. Sabe qual é a maior fonte de receita tributária do Brasil hoje? Impostos sobre empresas americanas. Meta, Google, Apple, Amazon. 23% da arrecadação federal depende diretamente dessas empresas. E Trump acabou de avisar: mexeram com nossos bilionários, agora vocês vão pagar. Porque deixa eu te contar o que aconteceu com a moeda bizantina quando as relações diplomáticas colapsaram. 1452, um soliduz de ouro bizantino valia 12 ducados venezianos. 1453, o mesmo soliduz valia 0,3 ducados. 1454, moeda bizantina deixou de existir. Perda total, 100% em 18 meses. E olha os números do real nas últimas 48 horas. Dólar subiu 2,3%. Bolsa despencando. Risco país explodindo. Isso é só o começo. Por que Trump não revogou o visto do Moraes por birra? Ele revogou porque sabe que isso vai causar uma reação em cadeia que vai destruir a confiança internacional no Brasil. Primeira consequência: investidores americanos vão começar a sair do Brasil. Segundo dados do Banco Central, 34% dos investimentos estrangeiros no país são americanos.
Isso são 89 bilhões de dólares que podem sair do país nos próximos meses. Segunda consequência, empresas americanas vão começar a pressionar por mudanças na legislação brasileira. Ou elas saem do país. 2,3 milhões de empregos diretos e indiretos dependem dessas empresas. Terceira consequência, o real vai despencar. Porque quando relações diplomáticas colapsam, a moeda local sempre é a primeira vítima. Quer a prova histórica? Reino Unido, 1976. Crise diplomática com os Estados Unidos sobre as Malvinas. Libra despencou 37% em 6 meses. França, 2003. Crise diplomática com os Estados Unidos sobre a guerra do Iraque. Euro perdeu 19% contra o dólar. Turquia, 2018. Crise diplomática com os Estados Unidos sobre prisão de pastor americano. Lira turca perdeu 52% em 3 meses. Brasil, 2025. Crise diplomática com os Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes. O real vai. Você consegue imaginar? E tem mais, diferente dos bizantinos, que pelo menos tinham ouro físico, nós temos uma economia baseada em commodities que dependem do mercado americano. 73% da soja brasileira vai para a China, mas quem controla o preço da soja no mercado internacional? Chicago Board of Trade. Americanos. 89% do minério de ferro vai para a China, mas quem financia as mineradoras brasileiras? Bancos americanos. Ou seja, mesmo vendendo para a China, dependemos dos americanos para existir economicamente. E Trump sabe disso. Por isso que a revogação do visto do Moraes não é sobre política. É sobre controle econômico. Trump está mandando o recado. Vocês acham que podem mexer com nossas empresas sem consequências? Vamos ver quanto tempo a economia brasileira aguenta sem nossa proteção. E a resposta histórica? Nenhuma economia aguenta. Porque deixa eu te mostrar o que realmente destruiu Constantinopla. Não foram os canhões otomanos. Foi a falta de aliados comerciais. Em 1450, Constantinopla ainda tinha 50 mil habitantes. Era rica, próspera. Mas quando as relações com Veneza, Gênova e os reinos europeus se deterioraram, a cidade começou a definhar. 1451, 50 mil habitantes. 1452, 36. 000 habitantes. 1453, 7 mil habitantes no dia da queda. As pessoas não fugiram da guerra. Fugiram da crise econômica que veio antes da guerra. E olha o Brasil hoje, dólar disparando, inflação voltando, investimento estrangeiro caindo. As pessoas inteligentes já começaram a sair. Não fisicamente. Financeiramente. Conversão para dólar bateu recorde em junho, 2,3 bilhões de dólares. Brasileiros comprando imóveis nos Estados Unidos, alta de 67% no primeiro semestre. A elite econômica brasileira já entendeu o recado. A pergunta é: você entendeu? Porque vou te contar qual é a verdadeira ameaça que está vindo. Não é só sobre Alexandre de Moraes. É sobre o que vem depois. Trump está testando a reação do Brasil. Se der certo, ele vai escalar. Sanções econômicas. Bloqueio de investimentos. Pressão sobre empresas americanas para saírem do país. E diferente de 1453, onde os bizantinos podiam pelo menos fugir para outros reinos, hoje, se você tem dinheiro em real, só tem um lugar para fugir: ativos externos. Ouro, dólar, Bitcoin, ações americanas. Por que deixa eu te explicar o que os ricos de Constantinopla fizeram quando perceberam que o império ia cair? Eles converteram tudo em ouro veneziano. Compraram propriedades em Veneza, Gênova, Paris. Diversificaram antes da queda. Os que ficaram com sólidos bizantinos perderam tudo. Hoje, os Lehman, os Safra, os grandes fortunas brasileiras já têm 67% do patrimônio em dólares. Já se protegeram. A classe média brasileira? 89% do patrimônio em reais. Adivinha quem vai se dar mal quando a tempestade chegar?
Por isso que eu criei este canal. Para avisar pessoas como você que ainda dá tempo de se proteger. Porque a história não se repete, mas rima. E a rima entre Constantinopla 1453 e Brasil 2025 é assustadoramente perfeita. Então o que você vai fazer? Vai continuar achando que isso é só política? Que vai passar? Que o real vai se recuperar magicamente? Ou vai aprender com a história e se proteger antes que seja tarde demais? Porque te garanto uma coisa, os próximos 90 dias vão definir os próximos 10 anos da sua vida financeira. Se inscreva agora no canal e ative o sininho. Nos próximos vídeos vou te mostrar exatamente como se proteger desta tempestade que está chegando. Como transformar a crise que vem aí na maior oportunidade da sua vida. Porque enquanto 90% dos brasileiros vão perder dinheiro com o que está vindo, os 10% preparados vão ficar muito mais ricos. A escolha é sua. Atlas do Dinheiro. Onde a história encontra a riqueza.